Galera, tem coisa no Brasil, na nossa profissão de cabeleireiros, que é um absurdo, sinceramente. E eu não estou agora colocando culpa em cabeleireiro, não. Estou colocando culpa na maneira como nós, cabeleireiros, fomos formados no Brasil. A gente tem o sonho de ser cabeleireiro. A gente entra numa escola de cabeleireiro cheios de expectativas. A gente já vê o tanto de cabeleireiro que tem por aí fazendo tanta coisa errada no cabelo das pessoas. Coisas bonitas, mas também coisas feias. Coisas certas, mas também coisas totalmente inadequadas, inapropriadas. E a gente, quando sonha em ser um cabeleireiro, a gente não quer ser só mais um. A gente quer ser alguém que faça diferença, positivamente falando. E, infelizmente, no Brasil, nós não aprendemos a tratar do cabelo das nossas clientes. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouco hoje, mas antes, trata de se inscrever no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações e a gente sempre poder estar interagindo com vocês. Beleza? Pessoal, é o seguinte, o que é tratamento de cabelos? Eu recebi uma pergunta outro dia de uma cabeleireira e ela me apresentou um caso que ela tinha. Era um cabelo que estava bem danificado e a pergunta dela foi a seguinte: eu faço reconstrução, cauterização, cronograma capilar. Ela estava citando algumas modalidades de tratamentos para eu dar a minha opinião sobre qual que eu recomendaria, tá certo? E aí eu senti a necessidade de gravar esse vídeo porque ela já ficou bem orientada e o cabelo já está em processo ali de cuidados bem tranquilo. Mas, infelizmente, hoje no Brasil, os cabeleireiros são deixados como médicos loucos. O que eu quero dizer com isso? Você imagina um médico que ele quer passar um remédio para o paciente sem conhecer a doença que o paciente tem. Imagina um médico assim, dar o remédio sem nem sequer saber que tipo de doença o cliente tem. É mais ou menos o que acontece com o cabeleireiro. Por quê? Porque toda vez que a gente faz um processo químico numa cliente, seja uma coloração, uma descoloração, um alisamento, a gente fala para a cliente o seguinte: depois do processo químico, nós temos que fazer o tratamento pós-química. Para quê? Para repor o que a química tirou. O problema é que a gente não sabe o que a química tirou. Esse é um dos problemas. A gente tem que considerar que todo processo químico traz danos ao cabelo. Essa é a primeira coisa, gente. Todo processo químico traz danos ao cabelo. Mas esses danos não são iguais, são específicos. Cada processo químico tem um processo e um índice de oxidação diferente do outro. Então, por exemplo, você colorir o cabelo de uma cor escura, danifica o cabelo. Você colorir o cabelo de uma cor ruiva, danifica o cabelo diferente de quando eu colori da cor escura. Você fazer luzes ou descolorir o cabelo, danifica o cabelo diferente de quando você deixou uma ruiva ou deixou a outra morena. Quando você faz um clareamento com tintura capilar, também tem um dano específico. Quando você faz um alisamento de hidróxido, tem um dano diferente de quando você faz com tioglicolato, que é um dano diferente quando você faz um outro tipo de alisamento aí que você conheça. E nós não sabemos disso. Nós não sabemos em cada processo o que eu perco no cabelo, quanto que eu perco e por que eu perco algumas coisas e não perco outras. Então, por exemplo, o cabelo tem alguns tipos de proteína, eu tenho que saber quando eu perco proteína, quanto eu perco dessas proteínas em cada procedimento. O cabelo tem algumas vitaminas. Nós não somos educados a saber quais vitaminas o cabelo tem, quais que ele perde e em quais situações ele perde. E por que ele perde essas e não perde as outras em determinadas situações. A mesma coisa a respeito dos aminoácidos, a mesma coisa a respeito do complexo lipídico, e a gente fica prometendo para as clientes tratamento, quando na verdade eu poderia dizer que mais de 90% das mulheres que estão nos salões de beleza fazendo tratamento, seus cabelos não estão sendo tratados. E eu vou dizer por quê. Primeira coisa, a gente não sabe identificar o que o cabelo perdeu e em que quantidade. Segunda coisa, nós não aprendemos a ler composição para ver se nós estamos repondo o que o cabelo perdeu. Ora,
se no Brasil não há interesse de que o cabeleireiro aprenda o que o cabelo perdeu, para que vai ter interesse de aprender a ler composição? Mas quando eu vou no médico e eu saio de lá com uma receita, eu posso ir na farmácia e comprar aquele remédio, ou também tem a opção de adquirir um genérico. Porque quem vai reagir no meu organismo não é a etiqueta do fabricante do laboratório que fez aquele remédio. Quem vai reagir no meu organismo é a substância do medicamento, correto? O cabelo é a mesma coisa. Nós podemos promover ao cabelo uma série diferente de tipos de doenças capilares. Normalmente essas doenças não são recuperáveis, porque o cabelo é constituído de células mortas, não tem processo de reposição celular, não tem cicatrização, não tem fluxo sanguíneo. Então por isso que eu posso no máximo fazer pelo cabelo é que o tratamento faça com que o cabelo não piore o estado que ele já foi deixado ali no dia do processo químico. Então duas coisas, a gente não sabe o que o cabelo perde, segundo, a gente não sabe se os produtos têm o que o cabelo precisa. Nós simplesmente falamos para a nossa cliente, vamos fazer um pós-química, um tratamento para repor o que a química tirou. Eu não sei o que a química tirou, eu não sei se o produto tem para repor o que a química tirou. E a gente fica feliz com o fato de, fazendo o tratamento, eu deixei o cabelo bonito. E quem faz o curso de cosmetologia, por exemplo, que aprende a ler as composições e aprende a fazer esses diagnósticos, logo a gente vai estar lançando online também para vocês, toma susto, porque às vezes o cabeleireiro tem 10 marcas de tratamento no salão dele. Ele descobre que ele tem composições repetidas em marcas diferentes. Ele descobre que tem coisa que foi vendida para ele em forma de kit e não tem a menor necessidade disso, é só para encarecer, porque várias das substâncias nutritivas poderiam coexistir pacificamente, com toda a estabilidade, dentro de uma única base catiônica, dentro de uma única máscara cremosa ali. Nós temos ali também a situação do cabeleireiro levar susto em perceber que produtos caros, tidos como profissionais, não trazem nem um nutriente, mas trazem sim um monte de gordura sintética, que nós chamamos de silicone, para deixar o cabelo bonito. Ou seja, a gente faz coloração, descoloração, luzes, californiana, ombré, morena iluminada, a gente alisa, a gente enrola o cabelo das clientes, e essas reações químicas causam problemas. Em vez da gente resolver os problemas, a gente embeleza o problema. A gente esconde o problema com uma capa bonita, brilhante, sedosa, cheirosa, maravilhosa, platinada. E acha que com isso o cabelo está tratado. A gente aprendeu a associar, se o cabelo está bonito, logo ele está tratado. E não tem nada a ver. O cabelo pode ser simplesmente como uma maçã do amor, linda por fora, com a fruta podre por dentro. Pode ser um defunto bem maquiado. Então, nesse quesito, nós temos que entender que aonde você se formou, deixou você num estado crítico. Porque ensinou você a fazer luzes, ensinou você a fazer coloração. Só que não ensinou você quais são os danos que esses processos causam. Não ensinaram você a ler a composição dos produtos. Não há interesse no Brasil em que o cabeleireiro saiba ler produto, porque senão muita empresa ia deixar de vender. Porque tem empresa que é especialista em vender beleza no cabelo, sem dar nenhum tipo de tratamento ao cabelo. Tá entendendo? Tá entendendo qual é o problema? O problema é esse. Existe uma parcela de conhecimento, grande parcela de conhecimento científico, que a indústria não tem o menor interesse em que você, cabeleireiro, conheça. Porque senão tem vários produtos que você vai deixar de comprar, porque você vai pegar o produto, você vai ler a composição, você fala, nossa, o cabelo fica maravilhoso, mas aqui não tem nenhum nutriente para repor o que aquela química tá tirando do cabelo. É isso mesmo que você ouviu, que a química está tirando. A química não tira coisas do cabelo só no dia que você faz ela no cabelo. Naquele dia, a química, para fazer a reação maior de mudança, tirou bastante coisa do cabelo. Mas toda a química que muda o cabelo, ou a cor, ou a forma, qualquer química que transforma qualquer coisa no cabelo, trabalha dentro de uma reação chamada oxidação. E a oxidação, ela ocorre a todo momento. O que eu quero dizer com isso? Que a química que está no seu cabelo ou no cabelo da sua cliente nunca para de agir. Aquela química que você fez há 5 anos atrás, ou ano passado, ou há 6 meses, ainda está no seu cabelo reagindo. Por quê? Porque aquela transformação foi fruto de um processo de oxidação. E a oxidação, para funcionar, basta ter um ambiente propício a ela, que é oxigênio e umidade. E isso nós temos em qualquer ambiente. Oxigênio e uma quantidade de umidade relativa do ar. Ou seja, a química no cabelo nunca para de agir. A gente até vê alguma coisa, o cabelo vai ficando degradado, o cabelo desbota, o cabelo muda alguma coisa, ele fica mais áspero, fica mais poroso e tal. São frutos, são reflexos visuais que nós conseguimos perceber de uma reação oxidante que está constantemente ali ativa. E eu preciso entender o seguinte:
Quando eu faço uma química no cabelo da minha cliente, a química tirou coisas do cabelo dela, certo? No dia a dia, com essa química em atividade, o cabelo está perdendo em doses menores as mesmas coisas que perdeu no dia da química. É por isso que existe o conceito de tratamento e manutenção. Desde que, tanto o tratamento quanto a manutenção, deem ao cabelo o que a química presente no cabelo consome. Imagina que a química é um monstrinho que está dentro do cabelo. E ela tem fome o tempo todo. E ela precisa se alimentar. E ela se alimenta do quê? Depende. Tem química que se alimenta de proteína, tem química que se alimenta de vitamina, tem química que se alimenta de aminoácido, tem química que se alimenta de proteína e vitamina. A maioria das químicas se alimentam de lipídios. Ou seja, primeiro tem que saber o que essa química come. Entendeu? Exemplo, esse monstrinho come alguma coisa. Precisa saber o que ele gosta de comer. E aí eu vou colocar no cabelo substâncias de produtos de tratamento que tem aquilo que aquele bichinho, aquele monstrinho dentro do meu cabelo gosta de comer. Seja uma coloração escura, seja uma coloração clara, seja um descolorante, seja uma matização, tonalizante, um alisamento de qualquer tipo. Cada monstrinho come um prato diferente. E eu preciso saber o que cada monstrinho come para eu poder dar a esse monstrinho a comida que ele gosta, dar a ele o cardápio que ele consome. Então, isso aí não ensinaram a gente na escola de cabeleireiro, gente. Então, por exemplo, você vê cabeleireiro colocando queratina em cabelo que não perdeu queratina. Você vê, por exemplo, que também tem outra questão, viu, pessoal? É o seguinte, existem certos nutrientes que o cabelo não assimila. Tem coisa, o cabelo, por exemplo, o cabelo só absorve o que ele perdeu. Não adianta querer colocar o que ele não perdeu, que ele não vai absorver. Da cabeça vai para o ralo do lavatório, do chuveiro. Você perde matéria-prima e joga dinheiro no lixo, tá? Então é preciso também ter essa consciência do que o cabelo perdeu, porque ele só vai pegar o que ele perdeu, ele só vai assimilar o que ele perdeu. Outras determinadas substâncias que estão nos produtos, apesar de serem consideradas nutritivas, não são funcionais. A gente diz que tem baixo valor biológico, ou seja, o cabelo não vai aproveitá-las. Então, por exemplo, o meu cabelo, de repente, eu fiz uma descoloração e ele perdeu proteína. Beleza. Que proteína que eu vou colocar nele? Não é qualquer uma. Por exemplo, queratina, dependendo da queratina, não é uma boa opção. E a opção não é se a queratina é hidrolisada. O fato da queratina ser hidrolisada não significa nada. A gente vai gravar um vídeo sobre queratina para explicar bem esses aspectos aí. E você vai não querer mais queratina na sua vida, talvez. Tá? Mas vamos deixar isso aí para depois. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, precisamos mudar a consciência, o valor da nossa profissão nesse mercado. Aprendemos a fazer as químicas, mas nós não aprendemos o que essas químicas fazem no cabelo e nós não aprendemos a recuperar os cabelos. E isso é muito triste, isso é muito grave, isso é um absurdo. Viramos médicos loucos. A gente até acredita em propostas milagrosas. A gente vê alguns vídeos aí na internet do cabelo que está desmanchando, aí vem o produto SOS lá e na hora o cabelo fica firme. Isso é uma solução efetiva ou é um processo paliativo, uma coisa assim só do momento? A gente precisa saber disso, eu vou gravar vídeos a respeito, o SOS funciona mesmo? O cabelo ele tem proteínas desestruturadas, depois de vários processos químicos, proteínas desestruturadas que já estão sem condição nenhuma de se manterem ali. Será que realmente essas proteínas no cabelo, que são de células mortas, não são funcionais, vão realmente reestruturar ou aquilo é um caso específico? Porque nós, no Brasil, aprendemos a dar resultado imediato, mas nós não assumimos responsabilidade de nada. Isso é um problema também, uma deturpação na nossa educação profissional. O que acontece? Você tem o cabelo da cliente lá que no lavatório começa a emborrachar, você põe o SOS, o cabelo fica firminho, molhado, aí você seca, óbvio, o cabelo seco vai parar de quebrar. Aí a cliente chega em casa, ela vai lavar, o cabelo dela começa a quebrar de novo, ela volta depois no salão, o cabelo todo arregaçado, a gente não vai assumir responsabilidade, a gente vai falar que a culpa é do seu shampoo, essa cliente colocou alguma coisa em casa e não está me contando. Então, gente, esse vídeo não é para você aprender nada de novo, mas é simplesmente para você se conscientizar da situação caótica, em um dos aspectos, nos deixar em situação caótica nessa profissão em várias formas. Até hoje eu não sei porque o curso de cabeleireiro é curso livre, por que não é regulamentada essa profissão, porque é da área da saúde, a gente pode mexer gravemente com coisas que a pessoa tem que ir para o hospital para poder resolver, e ainda estão achando que essa profissão nossa é uma profissão que não necessita de inteligência, que é meramente manual, artística, expressiva, que não precisa estudar, e está tudo bem, e assim garante uma taxa menor de desemprego para classes mais pobres, sem ter nenhuma exigência dessa profissão.
E, infelizmente, o Brasil está muito atrasado em como encara a profissão da beleza. Você pode discordar disso, você pode concordar com isso, mas na verdade é isso. Ser cabeleireiro hoje não é meramente fazer cabelo. Inclusive, quem hoje está perdendo cliente ou ganhando cliente não é pelo cabelo que faz, é por uma série de outras coisas, principalmente o conhecimento que tem. Porque o que rege a profissão de cabeleireiro não é saber fazer, é saber conhecer. E as escolas que formam os cabeleireiros hoje estão só ensinando a fazer, não estão ensinando a aprender, não estão ensinando a saber, a conhecer. Então, o cabeleireiro hoje é a profissão que mais enche o Facebook de grupos para tirar dúvidas. Nós somos a classe que tem mais tecnologia, mais crescimento econômico, mais recursos e mais dúvidas. E a gente, com tanta tecnologia, a gente está vendo um monte de cabelo desgraçado por aí. A nossa responsabilidade não é dar para a cliente a estética que ela está comprando a qualquer custo. A responsabilidade do cabeleireiro é não deixar o cabelo chegar a estados de degradação irrecuperável. A gente tem que dar ao cabelo da nossa cliente beleza, mas também temos que dar saúde para o cabelo da nossa cliente. E dar saúde ao cabelo da nossa cliente não é só usar o produto certo de hidratação, mas é também saber os limites das reações químicas e a suportabilidade do fio do cabelo para que ele possa ser processado, para que ele possa ser transformado, para que ele fique lindo, maravilhoso, sem um pouco mais tarde estar também condenado. Tá certo? Então hoje foi uma aula de conscientização. Fique atento aos próximos vídeos que nós vamos começar a falar sobre diagnóstico de tratamento capilar. O que o cabelo perde em cada processo e o que eu devo colocar em cada processo de perda. Beleza? Obrigado por estar me acompanhando aí no canal. Manda suas dúvidas, suas sugestões. Estamos sempre juntos aí, galera. Valeu e até a próxima.